o sol, a luz, o rio. Adoro mesmo, é ali a zona do Terreiro do Paço, porque é muito ligado ao rio. Para perto do rio, fazer toda aquela parte do Cais das Colunas, andar até ao Cais do Sodré. Também é muito importante para mim estar perto do mar. Tenho uma proximidade sempre muito grande com o mar, gosto de estar nessa região. Eu acho que Lisboa traz um bom balanço entre tranquilidade e movimento. Portanto, há zonas de Lisboa que são muito calmas, em que se consegue estar sossegado, ouvir os passarinhos na natureza, e há também zonas com imenso movimento, metropolitanas, cheias de vida. Lisboa Dá-me dá-me um sentimento de o sentimento de casa casa, que não dá que eu não consigo obter como em mais arranjar em nenhum mais lado sítio. nenhum. A luz de Lisboa é diferente. Vamos a outra cidade qualquer e então naqueles dias em que o rio está com aquela cor linda, eu acho que é impagável. Em qualquer esplanada, em qualquer sítio com vista para o rio, para mim é a cidade mais bonita do mundo. O que mais gosto, sem dúvida, jardins ou miradores. Acho que acabam por tornar a cidade um pouco diferente, mais na questão dos miradores em relação a outras cidades. Parece que há uma espécie de recompensa quando chegamos a estes sítios e vemos a cidade a acontecer. Porque é possível ser feliz em Lisboa, é possível comer barato, é possível ir sair à noite, é possível, sei lá, aproveitar o sol, o rio, a cultura, que é muito barata, concertos, e é possível um jovem ser feliz em Lisboa. Acho que no geral nós temos sempre bom tempo e boa disposição. O espírito e a aura de Lisboa é cosmopolita, mas é cosmopolita de uma forma muito portuguesa. É uma mescla muito interessante do mundo visto através dos olhos de Portugal. Sendo muito simples, é uma cidade muito bonita. E é muito bom de se estar aqui. Tem uma luz incrível, as pessoas são super simpáticas, há uma movimentação cultural interessante. A escala da cidade me agrada muito, muito habitável, muito caminhável. Gosto muito de caminhar por Lisboa, então acho que é uma cidade que você consegue fazer as coisas caminhando. Acho que a cor é mesmo linda comparado com outras cidades europeias. É uma relação frustrante, em que eu acho que tanto eu como muita gente da minha idade faz um esforço enorme para gostar de Lisboa, mas Lisboa não faz o mesmo esforço para connosco. Temos de realmente considerar se compensa ficar cá, especialmente nos ramos mais artísticos. Lisboa faz-me feliz, por isso é que eu também quero continuar a viver cá, mas não tem, não tem sorrido muito para mim. Ou seja, não tem sorrido para todos os jovens, eu acho, porque embora nós queiramos estar cá e continuar cá, porque foi aqui que criámos raízes e temos cá os nossos amigos, etc., não é uma Lisboa que nos acolhe ou que nos oferece grandes oportunidades. Acho que Lisboa não é uma cidade pensada para os jovens porque não lhes permite uma oportunidade de futuro clara. Uma cidade que tendencialmente expulsa os jovens que cá vivem não pode ser uma cidade que está a ser pensada para os jovens, não é? Mas Lisboa tem se tornado uma cidade cada vez mais difícil de se estar. A condição das rendas quase inacessíveis, a alta procura por quartos, apartamentos, tem deixado uma condição praticamente uma disputa muito desigualitária, né? Eu acho que o tema da crise da habitação é a grande temática na ordem do dia e com sentido, porque daqui a 10 anos, se isto continuar assim, vai ser impossível. As pessoas saem, as pessoas têm que sair do centro da cidade. Os preços das coisas mudaram imenso e vê-se. Vai-se a um café, vai-se a um restaurante e o menu aumenta do dia para a noite. Está tudo mais caro. Quando era mais nova,
queria arranjar uma casa no centro de Lisboa e pensava que seria uma possibilidade, neste momento não é possível, nem vai ser possível num futuro próximo. Lisboa ou qualquer cidade perde quando as pessoas são forçadas a sair do seu centro ou a não poder utilizar os seus serviços ou não poder frequentar as atividades que acontecem na cidade. Eu nasci e cresci em Lisboa, mas infelizmente tive que sair de Lisboa para viver. Já saí de casa dos meus pais e não consegui encontrar casa para continuar a viver cá, então tive mesmo que sair. Estou noutra cidade, mas continuo a trabalhar cá. Ou estou aqui a viver, mas sobrevivo, ou estou noutro sítio a viver com mais calma, noutra cidade a viver com mais calma. Se eu pudesse mudar já amanhã, se calhar já amanhã mudavam para Lisboa. Precisamente por ser uma cidade cara, eu, por muito que goste, não tenho como comportar a qualidade de vida em Lisboa. Falta meios para, imagina, acabas o secundário, que queres sair da casa dos teus pais, não consegues sair sozinho, precisas sempre da ajuda de uma outra pessoa. Mesmo as casas estão a um preço absurdo. Quero entrar no mercado de trabalho, também perante anos e anos de experiências. Como é que é possível uma pessoa conseguir sobreviver assim, ou viver, ou querer estar cá? Portanto, é por isso que eu percebo tantos jovens também que queiram sair daqui ou que acabam por emigrar, porque faz sentido. Eu acho que Lisboa tem vindo a ter uma sucessão de políticas de despopularização da cidade, que é algo que me incomoda bastante, porque parece que está a pintar um imaginário de cidade ideal que não corresponde à verdade e, ao pintá-lo, também acaba por fechar um conjunto de espaços, não abrir espaço para que essas outras realidades que não se coadunam se calhar tanto com o imaginário de Lisboa, por parte dos políticos, etc. Mesmo como alguém que gosta imenso de viajar e gosta de conhecer sítios novos e que, de certas formas, às vezes até se chega a uma cidade e fica, eu podia mesmo viver aqui, a ideia de ter de fazer isso, ou seja, não ser uma escolha, mas ser mais uma coisa que eu sinto que tenho de fazer para progredir, é triste, é uma coisa muito bittersweet e muito triste com a qual acho que cada vez mais tenho chocado. Lisboa tem muito a oferecer aos jovens, mas eu não acho que é pensada para os jovens. Uma coisa que se eu pudesse, mudaria na cidade era haver mais habitação urbana e jovem para as pessoas e acessível para garantir que não há tantas pessoas a viver em condições desumanas, que é o que acontece em Lisboa. Por ter muitos colegas que tinham de se confrontar com o facto de ser muito difícil cá estar. Por exemplo, os levava a ir morar para a periferia, muito para longe do centro, e depois serem confrontados com imensas dificuldades e obstáculos para viverem a cidade. Sinto que estão numa batalha constante, com uma força que tem muito mais capital e que tem muito mais influência. Espaços onde os jovens se possam encontrar sem que haja depois enormes conflitos com a população, etc. Estou a pensar na vida noturna e no que acontece em várias zonas da cidade. Por outro lado, a questão da habitação, que não é acessível, claro, está tudo a ficar muito mais caro do que era antes e, portanto, para um jovem não é fácil viver e não é fácil sobreviver, portanto. Acaba por ser muito caro para um jovem viver nesta cidade. Então tem que haver sempre aquela gestão, pronto, para não haver um gasto exagerado de dinheiro. Houve tempos que cheguei a ter 3 trabalhos para conseguir continuar a morar e a estar em Lisboa. E sei que isso é a realidade de muita gente e esses são os dias que sinto que a cidade está a tentar mandar-me embora. É um bocadinho utópico querer que amanhã já esteja numa situação mais regular e justa para toda a gente. Todos nós temos amigos e familiares que não vêm para Lisboa por causa disso e se calhar precisam. Tanto pela sua área de trabalho ou área de estudos. Infelizmente há muitas mais oportunidades em Lisboa, porque está tudo muito centralizado. Eu acho que mais do que Lisboa ser uma cidade que é pensada para uma certa faixa etária, é mais pensada para uma certa classe, mais
não tem a ver se uma pessoa é jovem ou não, a cidade é feita para quem tem mais dinheiro. Tem prédios à venda ou apartamentos à venda e essas bandeiras à venda estão escritas em inglês. É uma coisa normal dentro dos parâmetros que nós estamos, mas eu acredito que nós conseguimos voltar a ser acessíveis também na parte juvenil. Eu acho que é um ponto que devia ser trabalhado e se calhar tendo a ponderar a baixar, porque eu acho que é uma das coisas que nos afasta a nós, jovens, da cidade, e nós tentamos refugiar-nos mais em aldeias ou zonas um bocado mais em conta com os ordenados e com as possibilidades financeiras que nós temos. Pausa para avião. Experiência autêntica de Campolide, sinceramente. Tipo... É este que eu tour todos os dias. Eu sempre que tinha aulas era o avião. Não ouvi a pergunta. Os aviões não deixaram ouvir a pergunta. Acho que não é assim tão caro. A pessoa fazer o passe, acho que depois, é assim, eu adoro o meu passe. É a minha coisa preferida na mala. É muito abrangente. O passe no meu caso, o passe de 40 € dá para fazer toda a área metropolitana de Lisboa, que é fantástico. Talvez usasse mais o autocarro se fossem mais previsíveis a nível de horários e a nível de dar para ver os horários. Os autocarros podiam passar mais frequentemente, porque na hora da ponta, por exemplo, às 5 da tarde, demora muito tempo a passar, acaba por ficar muito cheio. O metro já não, o metro passa mais frequentemente, apesar de ficar cheio, mas passa mais frequentemente. Acho que é falta de organização. É claro que a partir das 5 deviam passar autocarros no mínimo 10 em 10 minutos. Porquê? Porque as pessoas estão a sair do trabalho, os miúdos estão a sair da escola. É preciso organizar os autocarros para passarem mais frequentemente e não passarem com uma diferença de meia hora, 1 hora. Alguns demoram, então em dias de greve é complicado, não só para mim, mas também para a população, que muitos deles têm horas para entrar, aliás, como todos nós temos horas para entrar, mas tendo greves e etc, fica muito complicado para as pessoas poderem se deslocar nos transportes. Preferia só utilizar transportes, porque acaba por ser um espaço também de encontro com as pessoas que vivem aqui perto e etc. Mas lá está, este rácio entre o tempo que demora de carro e o tempo que demora de transportes nunca é muito favorável para ir de transportes. Fico muito frustrada. Eu odeio andar de carro, eu por mim andava de transportes para todo lado, só que acho que a rede é muito deficiente e, por exemplo, aqui na zona à volta, começam obras numa rua, deixa de haver aquele autocarro, depois o metro também não chega pronto aqui perto. Então eu às vezes também acho que me limito um bocadinho os sítios para onde vou por causa dos transportes. Não sei se vai ouvir no vídeo, mas os carros estão sempre, é aquele burburinho constante, eu acho que também tiraria isso. O trânsito. Porque acho que é muita gente, é muita confusão. Lá está, quanto mais trânsito é mais pessoas a andar e tudo, e acho que é muito confuso. Ainda estamos muito focados como indivíduos no meu carro, na minha rotina, e não conseguimos pensar como um coletivo. Eu acho que a questão do carro é mesmo representativa do tipo de cultura que é danosa para o planeta e para nós próprios que estamos a perpetuar, e fazer essa mudança de paradigma far-nos-ia muito melhor, não só a nível ambiental, mas também social. Acho que nos permitiria viver com outro sentido também de comunidade e de cuidado com o bem comum. Uma cidade verde não é apenas um par de autocarros a combustível verde, é mais espaços verdes, melhor cuidados. Pronto, este jardim seria um bom exemplo disso. Lá está, é transporte público que permite às pessoas não usarem carros. Gostaria de ter um meio de transporte mais sustentável. Por isso, se calhar, eu investiria nos transportes públicos e tentar criar
uma rede de transportes mais robusta e mais rápida, com mais frequência, também para evitar que as pessoas andem de carro. Acho que é bom mudar o preço dos passos e pôr o passo mais acessível, mas acho que se a rede de transportes não for forte, não adianta o passo ser mais barato, porque as pessoas vão continuar a escolher a maneira mais rápida e de perder menos tempo para chegar ao trabalho. As alterações climáticas existem porque existem gases com efeito de estufa a mais na atmosfera. O que nós podemos fazer é evitar que estes gases com efeito de estufa existam ou que haja em menos quantidade. E para isso é tomar medidas como haver menos carros na cidade, haver uma melhor gestão dos lixos. E o que é que nós vemos na cidade? Vemos que cada vez mais tentam investir em estacionamento, em vez de naquela questão dos transportes públicos robustos que já tinha falado. Além de falar, é preciso resolver, e eu durante algum tempo desloquei-me de bicicleta, mas atualmente não consigo, porque não é muito seguro ir desde Carnide até ao aeroporto de bicicleta. Idealmente, adorava andar de bicicleta quase todos os dias, mas confesso que até tenho algum medo, porque a maior parte dos meus trajetos não incluem ciclovias. Estava a pensar naquela situação das ciclovias que são criadas, 100 metros de ciclovia e depois a ciclovia para. Façam a ciclovia até ao fim da avenida, não é? A questão do eixo de Almirante Reis. Porque é que a ciclovia não sai do Rio, não passa pelo Martim Moniz e não vai até ao aeroporto? Não se pode obrigar as pessoas a tomar escolhas mais conscientes e depois não facilitar esse tipo de escolhas. Então, lá está. Acho que ter uma consciência ambiental em Lisboa hoje em dia não é propriamente uma escolha fácil, tem que se fazer um esforço para isso. E dizem que é uma cidade de 7 colinas e que é difícil deslocarmos. Eu acho que isso não é problemático, como dizem, para a questão da bicicleta. Claro que há toda uma dimensão das pessoas com mobilidade reduzida que precisam de medidas específicas e temos de nos adaptar cada vez mais também para que Lisboa seja uma cidade inclusiva. Apesar de ter havido uma mudança recente, eu acho, se calhar uma relativa maior abertura aos ciclistas e tem-se criado algumas ciclovias ao longo dos anos, o automobilista ainda é muito hostil contra o ciclista e isto é algo que não faz sentido nenhum, porque todos habitamos a mesma cidade e a mobilidade não devia ser uma luta de umas pessoas contra outras, devia ser algo que é planeado para que todos tenham lugar. Lisboa tem que construir uma rede de ciclovias que funcione, que seja agregada, que seja segura. E o argumento contra, por norma, Lisboa é uma cidade de 7 colinas. Mas isso hoje em dia, com as bicicletas elétricas, deixa de ser um argumento, mais do que preparadas para vencer ou para conquistar as 7 colinas. Opto pelo sistema de bicicleta gira, mas essa também é uma luta diária para conseguir usufruir desse serviço que a Câmara devia prestar, mas que, como todos os jovens que utilizam sabem, estamos muito longe de um cenário ideal para todos. Gostava que o sistema de mobilidade ciclopedonal fosse desenvolvido. Portanto, a app das giras é conhecida por funcionar extremamente mal, portanto é quase uma lotaria se conseguimos ou não tirar uma bicicleta e há muitas zonas ainda inacessíveis por ciclovias. Acho que à medida que vão surgindo cada vez mais ciclovias, começam a haver mais bicicletas e hoje em dia já há quase fila em determinadas alturas do dia. É uma forma muito mais saudável de nos deslocarmos, estarmos ao ar livre, aproveitarmos a cidade e de facto desenvolvemos aqui uma relação muito mais saudável com o que nos rodeia do que se estivéssemos sempre debaixo de terra no metro ou no comboio. Eu diria que é transversal a muitas cidades europeias a quantidade de sem-abrigos que nós temos, sobretudo para quem anda de bicicleta, passamos por zonas onde eles vivem. Eu sinto que é uma comunidade muito desamparada, a partir do momento em que está na rua é muito difícil saírem e, portanto, acho que Lisboa tem uma oportunidade enorme de reinserir estas pessoas na sociedade para que elas também possam sentir-se com dignidade e contribuir.
Os passeios estão cada vez mais pequenos e às vezes é um bocado complicado. Por exemplo, eu reparo aqui nesta zona, na zona da ajuda, que eu vejo, por exemplo, algumas paragens de autocarro que já nem têm bancos, ou seja, eu vejo as pessoas mais velhas a quererem apanhar o autocarro e nem sequer têm bancos na paragem de autocarro, ou seja, têm de ficar em pé à beira da estrada, e eu não acho isso muito... Acho que devia haver mais investimento em passeios públicos. Há muitas ruas que não têm árvores ou que não têm bancos para as pessoas descansarem. Há muitas infraestruturas relacionadas com os jardins que acabam por ter uma falha de manutenção e pessoas com menor mobilidade vão ter dificuldade a lá chegar ou a deslocar-se nesses sítios. Mais árvores, mais sombras. Por exemplo, temos zonas lindas, temos o Terreiro do Paço ali ao pé do rio, uma praça linda de morrer e depois não há uma sombra onde as pessoas possam estar com os amigos, na boa. Então eu acho que faz falta pensar nisso. A nível da deslocação, como para nós é mais fácil porque vamos a descer e subir, se calhar não nos custa tanto. Para pessoas mais séniores, já é mais complicado. Acho que nós temos vários espaços verdes, mas não há tanta gente a frequentá-los como devia. Sim, eu acho que é tentar utilizar ao máximo estes espaços públicos. Eu uso muitas bibliotecas e os jardins. Eu acho que há muitos passeios que estão a ficar cada vez mais curtos para passarem melhor os carros. E eu, obviamente, consigo passar porque não ando de cadeira de rodas, nem tenho um carrinho de bebê. Mas não sei se estão pensados para toda a gente os usar. Acho que a cidade está a ficar mais pensada para carros do que para as pessoas. Há cada vez menos espaços públicos onde uma pessoa pode estar só sentada sem ter que estar ativamente a consumir alguma coisa. Podiam estar menos ligados a esta cultura do consumo, ou seja, podiam haver mais espaços de encontro em que não tivesses necessariamente de consumir, porque nós temos muito, por exemplo, esplanadas e etc, que são espaços de encontro, claro, mas que tu estás lá na condição de consumidor e podíamos repensar e criar mais espaços em que se promovesse o encontro sem essa necessidade de se gastar dinheiro. Então se tornou assim uma cidade muito cara e é uma cidade muito cara, infelizmente. Acho que a gente já não está mais numa condição de encontrar sítios baratos para sair, mas sim de sair cada vez menos, o que é uma infelicidade. Eu acho que aqui em Lisboa os problemas demoram muito a ser resolvidos e não há esse planeamento de daqui a 10 anos será assim. Tipo, os problemas em Lisboa são mais resolvidos de hoje para amanhã e a curto prazo. Estamos a falar da vida das pessoas e a falta de empatia com que se fala sobre as decisões que são tomadas ou que têm que ser tomadas e com que se aborda esse problema, acho que isso se reflete depois numa certa indiferença que se vê em alguns espaços. A quantidade de espaços queer que desapareceram assim de nada. Foi o Planeta Manas, foi o Lounge, foram muitos outros sítios. Agora a outra cena também está a passar por cenas parecidas. E claramente há um problema sistemático, seja pelas rendas, seja pelas licenças. É normal espaços aparecerem e desaparecerem. É mais preocupante quando espaços desaparecem e não há espaços que substituam-nos. Vejo uma crescente sectarização dos públicos dentro da cidade que depois promove um distanciamento entre as pessoas. Com a caracterização dos espaços ser cada vez mais homogénea, isto é, as mesmas lojas, as mesmas marcas, o fecho de lojas históricas, ficado igual a qualquer outra cidade gentrificada na Europa. Tem que haver espaços característicos da cidade para que as pessoas se identifiquem com estes espaços e como de casa. Se for sempre tudo igual em todo o lado, não existe uma identificação desses espaços com as pessoas e não significa nada. O problema é que quando realmente se começa a criar uma comunidade e começa a ter sucesso cá em Lisboa, o que acaba por acontecer é esses espaços serem vendidos e gentrificados. Os últimos anos da cidade continuam na mesma lógica para os próximos anos e isso vai se refletir claramente numa
num apagamento de uma certa identidade, de uma certa... Pronto, numa cidade que é cada vez mais parecida às outras cidades europeias, com os mesmos negócios e etc. Muitas pessoas veem para cá um dinheiro que é muito mais alto do que o padrão de vida de um português, de um habitante dessa cidade que já morava cá há muitos anos. Eu acho que Lisboa atualmente enfrenta uma crise de identidade. Então sinto Lisboa num momento muito imaturo da sua vida, assim. Eu acho que a cidade não comporta o nível turístico que ela hoje recebe. A cidade fica totalmente lotada de pessoas que eu entendo, estão aqui para conhecer a cidade, mas dificulta em muitos momentos a vida cotidiana de quem trabalha, de quem estuda. E ela precisa escolher precisamente quais são os caminhos que ela vai tomar. E aí é um ponto crucial, eu acho, porque ou ela pode se tornar uma cidade muito fechada para determinados grupos sociais, ou seja, quem tem dinheiro para bancar essa cidade, ou ela pode, em algum momento, determinar que não, a gente precisa dar acesso a todo mundo, que seja uma cidade de fato ampla. E era mesmo isso que eu gostava, que a cidade alcançasse o seu potencial de ser pensada como um todo em termos de uma comunidade, com os lisboetas, com os nómadas digitais, com os turistas. É possível pensar nisto como um todo. Nós, portugueses, temos que nos habituar ao facto de estarem sempre a entrar pessoas novas para Lisboa, porque lá está, o estigma ainda é muito comum, ainda é muito normal, e é isso que as pessoas têm que pensar. Lisboa, Portugal, é um país que precisa também dos imigrantes, precisamos muito. Então pronto, eu acho que daqui a 10 anos espero que essa mentalidade não seja a mesma de agora. Noto uma grande diferença na diversidade das pessoas que vemos na rua e também na aceitação. Diria que dentro da minha bolha, se calhar a maior parte das pessoas, tanto em Lisboa como nos outros meios, aceitam pessoas de, sei lá, de todos os lados, mas realmente sinto que quando se sai tipo, de um centro de Lisboa ou quando se sai tipo, de uma grande cidade para zonas mais pequenas, para vilas ou cidades mais pequenas do país, que existe muito mais a situação de racismo, xenofobia, e isso também me deixa desconfortável. A falar com muitas pessoas, eu sei que existe um medo de Lisboa já não ser Lisboa, porque vêm muitas pessoas fora de Portugal. No entanto, essas pessoas todas eu gostava de retribuir a pergunta, que é o que é Lisboa, se não negócios do mundo inteiro, lojas do mundo inteiro, e mesmo por ter essas pessoas todas que têm construído a cidade há 50 anos, tornou-se o sítio ideal para outras pessoas virem também. E eu pessoalmente gosto de, quando estou a passear numa rua, ver que se calhar num canto está uma tasca portuguesa e se calhar no outro está uma tasca mais nepalesa. Na minha cabeça, Lisboa é isso, é um espaço para toda a gente, mesmo com as dificuldades que tem, com as adversidades que tem, continua a ser um lugar que é um pequeno mundo dentro do país já pequenino que é Portugal. Eu vejo uma cidade que, em vez de ser dinâmica e aberta, se está a fechar. E a partir do momento em que se está a fechar, está a excluir. Somos pessoas que acreditamos na pluralidade e na diversidade e na aceitação. Devemos combater isso, só devemos procurar no nosso dia-a-dia ser essa inclusão. O futuro tem de permanecer assim, multicultural, mas do ponto de vista de discursos mais abertos e mais acolhedores. Nós aproveitamos, nós vivemos Lisboa, mas queríamos viver sem quem nos olha adjetivar, esse é um imigrante, a pessoa só está aqui a sufocar o sistema de saúde pública e tal. Se há uma coisa séria que incomoda são os discursos. É tipo nonsense, é mesmo nonsense, é de alguém que não conhece, só está a dizer, e é pena que também a juventude portuguesa já começa
até esse discurso, né? Uma cidade que não consegue criar condições para que as pessoas que gostam dela e que querem contribuir para ela fiquem cá, tem um problema muito sério. Porque que tipo de pessoas é que atrai, então? Ou seja, se as pessoas que querem dar um futuro a Lisboa não conseguem ver o seu futuro em Lisboa, então algo muito errado se passa na forma como a cidade está a ser gerida. Tem que sobretudo estar envolvidos, não ficar desligados, não cair na apatia de nos desligarmos da possibilidade de mudar a cidade. Por a questão da aculturação forçada, não é? Eu tenho dito a questão da integração é no sentido de quem chega cá respeitar, conhecer os valores da sociedade, mas não eliminar a sua própria forma de ser e de estar e a sua cultura. Nós temos muito mais poder do que aquilo que nós imaginamos para construir a cidade em que nós queremos morar. E quando nós falamos de questões como espaço público, espaços verdes, não se trata de uma questão de luxo, trata-se mesmo de uma questão de aquilo que é necessário para o florescimento humano. E nós temos de nos questionar sobre as condições em que nós vivemos e perceber que temos, de facto, o poder de mudar o rumo das coisas. E isto não é específico, se calhar, sobre Lisboa, mas a história de Lisboa tem sido tão trágica que eu acho que é preciso recuperar esta nota de esperança em nós próprios e na cidade que nós queremos. E sendo cara e nós sendo jovens e por norma temos salários mais baixos, que se procura-se sempre os melhores sítios para comer dentro das limitações que temos de dinheiro. O que depois também nos faz levar aos sítios mais característicos, porque por norma são esses os mais baratos e é aí que eu me sinto confortável, é aí que eu gosto de estar. Por ter de ir aos sítios que estão mais em conta, também porque me sinto mais uma vez mais representado nesses sítios, porque normalmente existe uma atmosfera se calhar um pouco mais popular. Em Lisboa, a nível de oportunidades e mesmo de cursos, por exemplo, o meu curso que é Meteorologia só existe em Lisboa e em Aveiro, por isso eu acho que Lisboa dá-nos bastante oportunidades que outros sítios não têm em Portugal. Há sempre alguma coisa cultural para fazer, uma exposição ou um filme ou uma peça de teatro, há sempre coisas para fazer e há espaços giros onde fazer coisas, onde passar tempo com os amigos. Lisboa faz parte da minha história, eu cresci aqui, as minhas amizades são aqui, deu-me formação e quero criar um impacto aqui. Toda a gente diz, o que é que estás aqui a fazer? Dá-me oportunidades, tem espaços que me marcaram, que fazem parte da minha história e pessoas. É a cidade que, por muito que esteja na moda ou fora de moda, tem sempre aquele brilho, tem sempre a sua autenticidade. É sempre um sítio que tu podes descobrir algo novo. Há uma coisa que me deixa, muito feliz e que dá-me logo uma boa disposição, que é sair do trabalho e passar pelos jardins, onde passo habitualmente, na Graça, o Jardim Constantino e tudo mais, e ver parques infantis com crianças e pessoas na rua. Acho que precisaríamos explorar mais, tirar tempo para olhar o Tejo. Isso é super incrível. O Tejo é lindo, está atrás de nós. Eu acho que é das coisas que mais me encanta em Lisboa. Sempre que eu estou muito estressado, sempre que tenho aquele dia péssimo que todos nós temos. Eu saio do trabalho, saio de casa, onde quer que eu esteja, e vou só olhar, só observar, porque o Rio nos transmite muita energia e muitas mensagens. É o convite que deixo a todos e a todas que aproveitem a cidade, aproveitem cada minuto, façam amigos, bebam, mas moderadamente, fumem, apaixonem-se, contem história. Nós precisamos fazer a nossa história. O local onde nós estamos em Lisboa, vamos fazer uma história lisboeta. Bora.